duas crianças que crescem em realidades paralelas, em mundos paralelos. O mundo A e o mundo B. No mundo A, essa criança, ela cresce com todo amor, empatia, tem um laudo de o diagnóstico de TDAH logo cedo, e aí começa todo um trabalho junto com a escola, ela pode ter alguma adaptação na hora da avaliação, ela está com professores que são mais engajados, são mais preparados, que tornam uma aula mais dinâmica. Isso faz com que ela não tenha alguns prejuízos que o aluno B tenha, que ele cresceu num ambiente estressor, professores mal preparados, tomava carão, tomava bilhetinho, ficava de castigo, apanhava na escola por conta disso. Então, qual que seria essa diferença? A criança A não passa por um estigma, ela não cresce se achando inferior, se achando incapaz, se achando menos merecedor, né? E isso não gera algumas consequências que vão acompanhar até a fase adulta. Então, por exemplo, a criança que cresce num ambiente estressor, num ambiente onde ela se sinta menos, onde ela é culpada por tudo que acontece, ela vai ter autoestima lá no chão. Na adolescência, ela vai ter dificuldade em socializar, porque na adolescência você começa a formar grupos sociais, né? Isso vai piorando também. Tem a questão de você se sentir isolado, ter uma baixa autoestima. Aí você vai entrando na fase adulta, é aquela criança que vai aceitar qualquer tipo de emprego, que vai aceitar um chefe carrasco, sentar na cabeça dela e fazer o que quiser, né? Não paga hora extra, ela aceita. O relacionamento abusivo também, entrar no relacionamento abusivo e permanecer, isso pode acontecer também. Então veja que as duas pessoas têm TDAH, mas na fase adulta, ou seja, 20 anos depois do nascimento de cada uma dessas duas pessoas, uma vai ter uma postura diferente perante a vida. Vão ter dificuldades semelhantes, mas as sequelas da pessoa B, que sofreu essas dificuldades, sofreu esses impactos ao longo da vida, vão fazer com que ela tenha um TDAH ainda mais aflorado, uma dificuldade ainda maior. Ela vai ter medo de começar uma coisa nova porque ela já fracassou 30 vezes antes. A outra não, ela pode até fracassar, mas ela entende que faz parte do processo. Que para você ser bom numa coisa, você tem que treinar. Porque desde que ela era pequena, ela foi condicionada, assim, pela escola, pelos pais, por um ambiente que era mais acolhedor. Então, existe essa diferença muito grande. Agora, respondendo a sua pergunta de forma direta, não desaparece, tá? Alguns autores defendem que o TDAH pode acompanhar até a fase adulta, tá? Mas eu penso o contrário, porque não é uma linha única, tá? Alguns autores defendem que o TDAH nunca desaparece, outros defendem que ele pode desaparecer, né, um pouco, algumas pessoas podem desaparecer, mas o que eu defendo aqui? Isso aqui realmente acontece. O TDAH, ele vai passando por mudanças também ao longo da vida, e com a maturidade a gente percebe que alguns traços tendem a desaparecer ou reduzir. Por exemplo, a hiperatividade. Eu sou TDAH do tipo combinado, ou seja, TDAH desatento, né, e também hiperativo. A minha hiperatividade era muito aflorada até os 23, 24 anos, mais ou menos, e depois ela foi melhorando. Hoje eu tenho 40 anos e a minha hiperatividade ela foi quase totalmente controlada. E isso realmente acontece, isso aí está em vários estudos e várias literaturas. O primeiro passo de um TDAH é o mais importante. Muitas vezes é a diferença entre você procrastinar o dia inteiro e você realmente fazer alguma coisa produtiva no seu dia, na sua semana ou mesmo na sua vida. Eu tenho uma caixa de ferramentas onde eu reuni estratégias que eu adquiri ao longo desses 40 anos de vida que me ajudam a ser um TDAH bem-sucedido. Essas ferramentas estão no link da descrição no Clube TDAH em Ação. Entendeu? Yuri, quando você falou, né, que você começava a escrever o cabeçário na escola e tal, quando começou esse assunto, né, de TDAH e tal, começou a ser mais falado, né, aí a primeira vez que eu tive contato, eu falei, cara, não tem isso não. Aí a pessoa falou, olha, aí começou a falar dessas coisas, né, de a pessoa começa a fazer escrever uma coisa, e eu tinha muito isso na escola. Eu fui aprender a ler na segunda série. Porque no Jardim 3, é até engraçado isso, eu quebrei o braço bem no início e começou a alfabetização. Nossa. Bem no início, aí eu quebrei o braço, fiquei 40 dias sem ir pra escola, no Jardim 3, né? Aí eu cheguei na escola, meus amigos já fazendo calendário, e eu, cara, mínima ideia, né? E a professora tocou o barco e eu fiquei perdidão. Aí eu comecei a copiar, eu copiava do Fábio, o sol que ele escrevia. Aí do outro lado aqui eu copiava eu imitava o que a pessoa escreveu. Sem compreender, né? E o da frente eu colocava outro. E ninguém sabia que eu não sabia. Porque eu fazia diferente. Eu não copiava 100% do Fábio. E nem do que estava do meu lado, nem do seu. Eu fazia uma combinação lá. Você queria ter alguma coisa pronta. Eu queria ter uma coisa pronta. Eu não sabia nada. Aí chegou na primeira série.
era coisas de redação, o Fábio ia fazendo a redação dele e eu ia... Parte. Só E eu copiando assim, literalmente. mínima ideia do que tinha. Uhum. Aí foi na segunda série que eu sabia ler, identificar árvore, cachorro, casa e acho que mais outra palavra. Eram 4 palavras que eu sabia escrever. E eu ganhava todas as coisas de redação porque o Fábio terminava e eu escrevia cachorro, árvore e tal. E ganhava, né? Que eu fazia mais linha, né? Ganhava mais. Assim, dos meus amigos, né? Competição dos Antigamente era amigos. desse, quem escrevia mais, né? Exatamente. Aí na segunda série eu tava lá, aí a professora começou a cada um ler o livro, né? Cada um lê um parágrafo. Leu o parágrafo do livro, Aí, putz. Aí começou a ler, eu achava que todo mundo era igual eu, né? Aí o pessoal começou a escrever, a ler, só que lia muito rápido. Eu falei, caraca, eu não vou conseguir. Aí foi tum, 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 tum. E amigo meu atrás dele, cara, você sabe onde é que tá? Eu falei, não sei. Aí eu contei, aí eu falei, beleza, o meu parágrafo vai ser esse, e o amigo meu que tava atrás vai ser o próximo. Aí na hora que eu fui ler, eu já gaguejei. A casa da Ju, amigo meu, né, que é tipo amigo que não era da escola, veio junto, começou a me zoar, assim, na lata, assim, Aí todo mundo riu e tal. Aí chegou nele, mesma coisa que eu, nós dois não sabíamos ler. E daí eu aprendi a ler, né, na escola, e eu lembro que na terceira série, assim, eu terminava sempre de fazer a escrever o dever de casa, que a pessoa escrevia no quadro, eu sempre terminava muito antes que todo mundo. Era muito antes. Aí chegava em casa... Você era rápido, mas não estava aprendendo, né? Não, mas eu comecei a entender. Mas o que acontecia? Aí eu chegava em casa, vou fazer o dever de casa. Eu tinha escrito a primeira linha da coisa? Não, a primeira atividade, a terceira, a quinta... Pulava. Era solto. Não, impossível, não tinha como fazer. Eu falei, caraca. Aí eu não conseguia fazer dever de casa e eu escondia, né? Eu tentava chegar mas naquela época identificaram que você não estava conseguindo ler. Não, nessa eu já sabia ler, já. Diagnosticaram na segunda série. Aí eu tive uma professora muito boa que ela realmente te ajudou. Ajudou. Eu e esse amigo meu também que me zoou e tal. Que hoje, a gente até viu no podcast, o Daniel, né? Hoje em dia ele é professor, né? De não sei o que e tal. Mas enfim, aí a gente teve esse acompanhamento muito bom. Eu acredito que se eu não tivesse essa professora, que na primeira série eu passei o ano inteiro, a professora não sabia que eu não sabia ler. Caramba. Né? Mas na segunda série ela teve acompanhamento, tanto no final da segunda série a gente era monitor da sala, eu e esse amigo meu. Pô, então teve um crescimento Não, bom, foi um crescimento muito bom, muito assim, mas que a professora tava assim na nossa cola ali, tanto que é a professora que eu lembro até hoje o nome dela, né? Se a gente for olhar assim, todas as professoras que a gente teve, né? A gente sempre tem um carinho, mas... que é a Vilma, né? Ela já nem tá mais viva, mas aí, enfim. Aí depois que eu descobri isso, eu falei, caraca, eu me diagnostiquei com TDAH, né? Vamos dizer assim, né? E assim, uma coisa que eu busco fazer na minha vida, assim, é ter concentração, né? Meu pai volta e meia me falava, cara, você é muito desconcentrado e tudo, né? Como é que a pessoa, no seu dia a dia, né, trabalha, mesmo sendo diagnosticado, o que você pode dar de dicas, assim? Porque às vezes a pessoa, não, você tem que tomar tal remédio. É isso mesmo? A pessoa vai ter que tomar o resto da vida aquele remédio e tal, e assim, eu sou desconcentrado, eu sou assim o resto da minha vida. Não. O que você pode falar a respeito disso? Não, vamos lá. As pessoas muitas vezes ficam perdidas, ficam presas nessa questão de uma obrigatoriedade, como se fosse dualidade, sim ou não, sempre ou nunca. E não. Qual que é a questão do medicamento, do remédio na vida do TDAH? É o seguinte, a pessoa que tem TDAH, dependendo do seu nível, ela vai experimentar uma série de consequências e de dificuldades diárias, principalmente questões laborais, etc., de trabalho, performance, estudo e por aí vai. E aí ela vai botar na balança, cara, eu estou tendo muita dificuldade em iniciar tarefas, eu estou muito dificuldade em permanecer, e aí assim por diante. O medicamento, ele entra na questão neuroquímica, mas, por exemplo, ele não resolve totalmente a questão do TDAH, porque a gente sabe que o TDAH também tem questões estruturais, né, de partes inferiores e superiores que às vezes não se conectam perfeitamente como um cérebro típico. Por isso que é um cérebro atípico. Nesse momento, nessa situação, o que acontece? Entra o fármaco que vai te ajudar de algumas formas. Geralmente um psicoestimulante, que ele faz com que você produza um pouco mais de dopamina durante a ação do medicamento. Ou, dependendo do remédio,
Ele produz e ajuda a reter um pouco mais durante a sinapse. Ou seja, ele fica mais tempo trabalhando ali antes de ser reabsorvido. É uma outra forma de ajudar. Geralmente quem faz isso é o Venvance. Nesse momento, você enfrenta alguns efeitos positivos. Você consegue parar de estudar 30 minutos e começa a estudar 3 horas. Ah, mas 3 horas ainda é pouco. Cara, mas de 30 para 3 horas é um ganho absurdo. Para uma pessoa que tem TDAH é um ganho absurdo. Não, mas meu primo não tem nada, ele estuda 8 horas por dia. É por isso, entendeu? Então não acha que você vai sair de 30 minutos para 8 horas por dia. Mas você vai sair de 30 minutos para 3 horas. E isso já é uma ótima qualidade de vida, já é um ganho de qualidade de vida. Agora, geralmente os remédios também trazem efeitos colaterais. Podem aumentar a ansiedade, podem trazer tiques nervosos, pode trazer também, quem tiver alguma questão com hipertensão ou um glaucoma, alguma coisa nesse sentido, tem que fazer exame também antes de começar a tomar. Vai ter uma dificuldade, tá? Você talvez não possa tomar esses medicamentos e aí você vai enfrentar o quê? Uma vida que você não pode ter esse auxílio. Eu posso chamar o Clube TDAH em Ação de um tutorial de como você pode aprender a viver com TDAH. Você pode se relacionar melhor, aprender a lidar com as amizades, com família, além de aprimorar suas habilidades em se motivar, entrar em ação e conseguir ser mais produtivo. Dá uma olhada no Clube TDAH em Ação no link da descrição.